Muito bem, vamos dar sequência aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição, daqui a pouco ao vivo. Então, a expectativa do presidente Lula e também do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a visita a São Sebastião, uma situação extremamente difícil. 36 pessoas morreram, uma em Ubatuba, 35 em São Sebastião e também há ainda 40 desaparecidos. Mas vamos dar sequência, portanto, falando que a Secretaria Estadual de Saúde promove a campanha Desenrola, Veste e Se Joga no Bloquinho. O principal objetivo é prevenir e conscientizar os foliões sobre infecções sexualmente transmissíveis durante o carnaval. O Jornal da Manhã, segunda edição, conversa agora com a médica ginecologista Karen Rocha de Paun. Doutora, queria que a senhora falasse justamente sobre esse momento que vivemos, que parece que está tudo liberado no carnaval e a gente sabe de toda essa situação muito complicada em relação à saúde. Prazer tê-lo conosco aqui, doutora. Muito prazer, obrigada pelo convite e um bom dia aos espectadores da Jovem Pan neste carnaval, né? Bom, a Secretaria de Saúde, o Ministério da Saúde sempre se empolgaram muito na época do carnaval, porque é uma época que realmente o pessoal libera mais, é a hora de descansar, soltar tudo que tem, mas com cuidado. E querendo ou não, o desenrola e vista-se falando sobre o preservativo mesmo, que é uma das coisas que a gente tem como fazer no ato, agora. Então, é super importante ainda o uso do preservativo, seja o feminino, seja o masculino. O masculino acaba sendo mais fácil, ele é distribuído pelo Ministério da Saúde já faz tempo, então ele é muito mais tranquilo, mas no sentido disso, de cuidado, porque é importante, faz o que você quiser, mas tome cuidado com você e com aquele que está com você. Diogo Schelp, a sua pergunta agora para a doutora Schelp. Doutora, bom dia. Quais são as doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs, que o preservativo evita, né? E quais são, né, aquelas que não podem ser evitadas sequer com DST e o que fazer a respeito disso? Então, as DSTs e ISTs, que agora tem essa mudança, né? Então, antes era doença sexualmente transmissível, agora vem como infecções sexualmente transmissíveis. Então, assim, o que a gente previne com o preservativo? Então, são aquelas doenças de contato, onde não vai ter contato nem da secreção vaginal, nem da secreção peniana do sêmen. Então, seriam as gonorreias, as clamídias, o próprio HIV, hepatite B, hepatite C, a sífilis, que está extremamente alastrada. No Brasil, era uma doença que era muito menos dado o diagnóstico. Hoje em dia a gente está dando muito diagnóstico, inclusive pacientes jovens. Então, o preservativo acaba te protegendo dessas doenças. E são doenças que geralmente são silenciosas, ninguém vê isso na cara de ninguém. E ele passa pela secreção. Portanto, esses métodos de barreira, que é o preservativo, que ele faz uma barreira entre a secreção de um para outro, é o melhor método para parar com essas infecções sexualmente transmissíveis. E doutora Karen, sempre ressaltando, né, que não existe cura ainda para o HIV, né, para a AIDS. Como a senhora falou, eu ia justamente perguntar para a senhora que aqui em São Paulo também há o avanço da sífilis, né? Então é uma situação, a gente sabe que os coquetéis aí em relação ao HIV, eles trouxeram uma qualidade de vida muito importante para as pessoas que possuem, mas de qualquer forma não acabou, né? Então, ao que parece, fica essa sensação também, passada todo aquele momento mais agudo, de que tudo está liberado. Sim, o PEP e o PrEP, que são esses tratamentos que a gente usa para as pessoas que que têm uma facilidade ou que têm esse perigo, eles são só métodos de emergência, eles não são métodos para serem usados discriminadamente. E outra, ele diminui a infecção do HIV. Sífilis, hepatites, gonorreia, clamídia, ureaplasma, micoplasma, um monte de outras doenças, ele não previne. Então, é um falso sinal de proteção. Tanto que a sífilis aumentou por isso, porque as pessoas pararam de pensar que o HIV era um problema e começaram a só usar PEP e PrEP e começaram a ter relações sexuais sem segurança, discriminadamente. Então, as outras doenças estão avançando. E isso é um perigo. Situação delicada, né, Schelp?
Pois é, uma situação bastante delicada. É por isso que é importante, né, o trabalho, as campanhas de conscientização, né, porque muitas vezes as pessoas vão, com o tempo, se esquecendo da importância de alguns métodos, né, de prevenção. E por isso, doutor, eu queria perguntar também se o preservativo também é indicado, né, para o sexo oral, né, ou apenas para o sexo vaginal e assim por diante. Sim, a gente fala de doença sexualmente transmissível e a gente fica pensando só em relação sexual. Mas a relação sexual vai muito além da vagina, do pênis. Então, qualquer tipo de relação íntima que tenha secreção ou mistura de secreções, é bom que a gente use o preservativo. O brasileiro, em geral, tem muito preconceito. Chupar papel com bala, vai tirar a sensação. Mas não, isso não acontece. E é uma questão de costume mesmo. E querendo ou não, ainda é o método mais fácil, mais tranquilo e é extremamente higiênico, porque ninguém tem contato com secreção de ninguém. Então fica até mais fácil de você ter contatos íntimos com alguém. Seja ele no sexo oral, sexo anal, sexo vaginal, não me importa. O importante é estar protegido das secreções, que é aí que passa. E sem contar, né, doutora, o risco também, claro, de uma gravidez indesejada, jovens que estão iniciando sua vida praticamente até estudantil, nem passou por faculdade, não tem emprego. Também esse fator é extremamente, precisa ser levado em consideração dessa utilização. Sim, a educação sexual não é só para o carnaval. Então, aqui no carnaval, eles aumentam por causa dessa coisa de se conheceu, beija na boca. Então, a camisinha acaba sendo uma excelente opção. E a gente pensa muito em doença sexualmente transmissível, mas eu sou ginecologista e obstetra, temos nos nascimentos do pós-carnaval, que realmente aumentam. Então, são coisas que a gente tem que tomar cuidado, sim. E aí, a educação sexual mesmo, não é só na época do carnaval. A proteção das DSTs, das ISTs, são junto com a anticoncepção. Então, educação sexual sempre. No carnaval, aumenta, mas no resto do ano, também. Quer dizer, tem o bloco Filhos do Carnaval, doutora? Tem o bloco Os Filhos do Carnaval, os hospitais já sabem, os ginecologistas já sabem, e é extremamente engraçado isso, mas assim, quando isso é querido, quando isso é programado. A não programação causa estresse para todos os lados, tanto social quanto para a vida dessa menina ou deste menino. Então, assim, gravidez não programada nunca é uma coisa tranquila. E para a gente finalizar, então, há toda a distribuição de material explicativo e, como a senhora falou, preservativo, isso em todo o estado? Sim, o estado de São Paulo é um dos maiores distribuidores de preservativo no sistema de saúde. O Brasil inteiro ele tem este cuidado. Às vezes a gente barra um pouco com questões sociais, religiosas, mas ainda o Ministério da Saúde briga bastante sobre essa parte. E a parte de educação sexual, ela tem que ser feita, e ela é feita durante o ano todo. Aqui em São Paulo a gente tem o programa de doenças sexualmente transmissíveis e o programa de prevenção de gravidez não programada, muito fortes. Eles são bem... às vezes eles têm uns problemas para serem aceitos em escolas, principalmente, mas a gente tem, sim, bons programas. A internet está aí, a gente precisa ter mais informação e a informação ela deve ser dividida com todos. Então, se você tem uma informação que você acha que alguém não tenha, passe essa informação para outra pessoa, porque às vezes são pequenos atos que a gente faz que vai prevenir os exageros do carnaval, vamos dizer assim. Sem dúvida, agradecemos a doutora Karen Rocha de Pau, que conversou conosco sobre a prevenção no carnaval. Doutora, muito obrigado, viu, pela participação da senhora conosco aqui na programação da Jovem Pan. Obrigada e um bom carnaval para vocês, com juízo. Exatamente. Muito obrigado, doutora, para a senhora também. Dando sequência